No ar, o Resenha Tricolor número 84, uma semana de invencibilidade. Pô, que semana. Jogamos bem. Hoje, nos treinos. Hoje um convidado especial. Vamos aproveitar a pausa para falar da base com o cara que mais entende da base tricolor, Gabriel Furman. Beleza, galera? Prazer aí estar de novo aqui no Resenha Tricolor, falar um pouquinho da base do São Paulo. Falar sobre essa situação que hoje no São Paulo não é legal, né? Não é boa. Só tomando muita cerveja pra superar. De novo. Um dos convidados mais aclamados aqui do Resenha. E que mais bebeu cerveja também. Sem dúvida, esse com certeza foi o mais. Rodrigo Junqueira. Tamo aí? Vamos com tudo. Daniel Campos. Saúde. Chorinho, produção. Os assuntos da semana: saída do Douglas, o burburinho com a Under Armour, os nomes de laterais esquerdos que estão borbulhando aí da Série B, e falaremos muito da base tricolor, que poderia ser nossa salvação, mas não é. Vamos começar por onde? Rodrigo Junqueira. Fazer um adendo, laterais e goleiros. E goleiros, E né? goleiros. Acho que a gente pode começar aí pela saída do Douglas. Você que é um cara influente, que conhece as notícias, gostaria que você achou dessa saída, se pode trazer frutos diretos agora para esse segundo semestre, né? Cara, quais frutos? Eu acho que a gente só reforçou um candidato ao rebaixamento. Pois é. Eu não entendi. O que você acha? É, exatamente como você falou. São Paulo contratou um zagueiro pra mandar ele pra um time que tá disputando o Z4 com o São Paulo. Não faz o menor sentido, né? Só se reconheceu, isso é muito ruim, né? Se eles viram o que eu vi com o Douglas em campo. Fala assim, manda pra Chape, piora a zaga da Chape, eles vão tomar mais gols e... Mas o Reinaldo virou monstro lá, cara. Cara, não é Douglas é não o virou Paulão monstro, de não. Smile Reloaded com menos habilidade e menos noção de posicionamento. O sua tartaruga com autismo fez sucesso. Não Fez mesmo. Inventa um pro Douglas enquanto a gente fala mais sobre isso. É o tropeço da família Adams. Não, pode ser um pouquinho melhor. Vai pensando, vai vai pensando mais um pouco. E estão cogitando também, eu vi um lateral esquerdo que foi dispensado pelo Figueirense. Vocês conhecem? Você conhece, Gabriel? Na verdade ele tá encostado, né, pelo Figueirense. Então, Nem Dispensado, dispensado, nem disputando. parece uma situação assim que a gente vê bastante no São Paulo, tipo Cícero, Wesley. É isso aí. Você vê? Wesley Queria mandar um estreou abraço bem. pro Wesley, muito obrigado pela sua estreia no esporte, foi fantástico, é exatamente isso que a gente esperava de você. E aguardem que Pôs tem mais um isso. lá na briga de baixo. O Sport que tava brigando pelo G6, Não, o Wesley agora- chegou já tá brigando Na lá verdade, embaixo. o que o Dani Será que falou essa faz não é a todo estratégia? sentido, a estratégia do Manda São o Paulo. Wesley pro mesmo. esporte e derruba o esporte. Manda o Douglas pra Chape e derruba a Chape. É um monte de cavalo de pode Troia, cara. É verdade. É verdade. É o- Só que tem que tomar cuidado com isso aí, né? Porque, os caras sempre contra a gente, faz milagre, gol de cabeça, Hudson, Carlinhos Paraíba, Reinaldo, todo mundo joga bem contra a gente, né? Concordo. Você dispensaria Paulão? o Não, Douglas? Douglas. É, que é o Paulão de Smile. Acho que sim, né? Puta, dispensaria no dia que se apresentou. Ó, você veio pra ser o Paulão de Smile. Se não desmaiou na apresentação, pode ir embora. Bom, já falamos demais sobre ele. Outro ponto importante que acho que tem que ser explicado rapidamente é sobre a história da Under Armour. O que você pode falar aí, Dani? Cara, a história da Under Armour, eu acho que é bom separar, porque estão colocando na conta do São Paulo essa história. Não tem nada a ver E não com São tem Paulo. nada a ver com São Paulo. Nada a ver. Né? Under Armour é uma marca grande, internacional, que compete de igual para igual com Adidas, com Nike, só que é uma marca desconhecida no Brasil. Né? Ainda é. Então, para você entrar no Brasil, e a gente pega os últimos 3 anos de Brasil, a crise, ou você cria a demanda, porque a demanda natural não vai vir. Né? E na dúvida, o cara que conhece menos, ele compra o líder. Ele compra o que ele já conhece. Claro. Tem uma marca nova legal, mas eu não tô com grana para errar. E Quando o com cara não tá preço pagando alto, porque a Under Preço Armour é alto. posicionada com preço um pouco acima. fora, É ela é mais americana, cara. E por que ela é mais cara? Porque ela investe em tecnologia, é uma marca de muita tecnologia por trás. Tem qualidade, né? No Então, o produto. São Paulo foi uma das Você plataformas gosta da tecnologia por trás ou não? da tecnologia por trás da estratégia da Under Armour, eu gosto. Sim. Sendo Não, mas é bem essa a específico. pergunta que eu fiz, É, só essa, isso. só Qualquer isso. Tá coisa respondendo, diferente disso é maldade da sua Maldade cabeça. minha, né? Você, essa cara de anjo. Faz umas caretinhas pro Beloto fazer meme aí, enquanto eu vou falando. E
E voltando para o contexto Brasil, fala assim, cara, era um momento que você tem que pôr um caminhão de dinheiro para criar uma marca. Um caminhão mesmo. E o gringo que está vivendo coisas internacionais, eu acho que quem quiser dar uma olhada, a questão do lançamento do tênis do Curry, que foi um tiro na água, do as quedas de fechamento venda. da Sports Authority nos Estados Unidos. Exato. Para quem não sabe, a Sports Authority era a maior loja de esporte dos Estados Unidos que fechou e era um dos maiores canais de distribuição da Under Armour. Então, assim, fala assim, é Brasil e é o São Paulo. Cara, você está errado. Se essa é a sua análise, você está errado. A questão da Under Armour é global, tem uma questão de entrada no Brasil de mercado e é muito diferente. Mas eles fecharam com o Fluminense. Para quem não sabe, eles pagam R$0 pro Fluminense. Eles só fornecem o material porque o Fluminense teve um problema grave com a Dry World. Que também entrou no Brasil na hora errada e não aguentou. Exatamente. E entrou mais tímido, entrou num momento delicado. Então, assim, eu acho que querer colocar isso na conta do São Paulo é muito desejo de fomentar crise. Temos muito problemas de gestão, mas esse não é um deles. Esse não é um deles. Eu não sei se vocês concordam também, Gabriel, você, por favor, opine a respeito. Acho que a única coisa que tem envolvimento e a ver com São Paulo é que eu tenho medo do contrato ter sido redigido de uma forma mal redigida. Talvez isso possa acontecer, a gente não tem uma saída surpresa no São Paulo absurdo. Se não for esse o caso, precisa cumprir o contrato. É simples, é claro. Rescindiu, quer sair, paga a multa que está lá no contrato, seja feliz nos Estados Unidos e vamos atrás de outro. Pelo que eu sei, o São Paulo pede 24 milhões da multa rescisória e a Under Armour está disposta a pagar 16. Então, está no contrato? Então não tem disposto a nada. Tem que pagar o que está no contrato e adeus, banquinho. O melhor seria um abraço. Cumprir o contrato até o final. Ou continuar para o ano que vem, que é uma parceira boa, fez uniformes bonitos, a gente gosta 2019. dele. O material dos uniformes é muito bom. Muito bom. O silk dura. Só fico preocupado com a forma como o contrato foi feito no passado. E com o futuro contrato, né? Porque do jeito que estão as coisas, me preocupa. Eu acho que assim, exato. Especulação simples. Se o contrato fosse simples de sair, já tinha saído. Eles não fariam a coleção desse ano, porque a coleção desse ano, você vê que já tem... É preguiçosa, É preguiçosa. Concordo. Então, se fosse simples de sair, tinha saído. Tem milhões na mesa, e eu acho que a questão é, se eles forem sair do Brasil, sai do São Paulo. Eles vão sair do Brasil, eles não vão sair, com certeza absoluta. Massivo, com investimento, com não loja? Vão sair, cara, então vão. acho que eles não vão abrir loja, eles não vão sair do Brasil também. Vai ser só multimarca e... É que eles têm a loja deles no Shopping Morumbi, Eles têm 3 lojas, Uma no Shopping Barra e um outlet. Nos 2 outlets Minas, tem em São Paulo, no Castelo e Bandeirantes. O problema nesse caso é uma coisa que a gente pode comentar aí, acho que todos nós temos um pouquinho de carga na publicidade, no marketing, então é uma coisa que você comenta mais mercadologicamente do que em relação ao futebol. Ela não compete ao São Paulo mesmo, como muito bem você falou, ela compete ao mercado hoje. O mercado realmente está numa recessão forte. Fala uma marca que está bem no mercado. Não tem uma marca hoje, que está conseguindo se sobressair. Tá retraído, mano. Digo mais, eu acho que, na minha opinião, a Under Armour veio para o Brasil, especificamente falando do caso do Brasil, com um plano de comunicação muito falho. Ela veio achando que ela ia colocar o nome dela em um time de futebol e só isso era o suficiente. Subestimou, ela não fez nenhuma outra ação de grande parte. A gente viu a ASICS, por exemplo, acabou de fazer uma ação na Paulista gigantesca. Foi. A própria Puma também fez uma coisa bem legal. A Under Armour veio com toda a grana que ela tem, com todo o investimento que ela tem. E aqui no Brasil ela apostou todas as fichas dela em patrocinar times de futebol. Ela fez ela tem um plano de comunicação muito falho, muito raso. Verdade. É um exemplo que a Olímpicos fez igual no Flamengo. Todas as fichas Olímpicos futebol e também não virou. Um negócio que não tem um tiro que resolve a sua vida. Você tem que fazer várias coisas para construir a marca. Ô Gabriel, se o futuro é nebuloso, se o presente é nebuloso, vamos falar um pouco sobre o futuro. Você que é um dos maiores, se não o maior especialista da base tricolor. Bem perto disso ainda. O que você conta aí pra gente? Que é pra isso que a gente te trouxe aqui. A gente nem gosta tanto de você, mas a gente precisava dessas informações. Então tá tudo em casa. Sabe do seu receio das caretas do Caio, isso tá administrado. Agora... Não, é só assim, eu assisto, eu vejo os vídeos do resenha, mas eu fico só no áudio, porque às vezes são um susto, né? Do nada fica mais enérgico, assim, a gente gritaria, né?
Não, mas é mais que o começa- Instagram que assusta mais. O Instagram é pior. Você tá passando de boa, assim, de repente... Ah, o São Paulo! Eu falo, caramba, mano. É o Quem é esse fonoaudiólogo, louco aí? Mas começa pela parte importante que a gente tá carente hoje, que é o gol, o goleiro. Fala aí, começa dessa parte aí da molecada, vai. Eu sempre falo sobre essa situação, principalmente de goleiro e zagueiro, né? Porque hoje eu vejo uma falha... Hoje não, né? Eu vejo há muito tempo, comentei aqui da outra vez que eu vim Aí, também... aí, ó. Vi uma falha que o São Paulo, não só o São Paulo, mas o futebol brasileiro, ele descarta o jogador que ele passa dos 20 anos de idade, né? A partir do momento que o jogador passa dos 20 anos de idade, ele fica totalmente descartado. Ou ele vinga até os 20 anos, ou então Vai esquece, emprestado, não tem nenhuma outra chance, vai ser emprestado para times de pequeno porte, vai ficar rodando por aí, ou até vai ter o seu contrato rescindido. E isso acontece muito no futebol brasileiro, porque não existe categoria sub-23, não existe nenhum campeonato sub-23, não existe seleção sub-23. Então a gente chega nas Olimpíadas normalmente com uma seleção sub-20 e um catado de quem eles acharam que era sub-23 que era bom. E que já vingou no profissional. E três medalhões que resolvem a situação. Aleatórios. E Mas fora do Brasil existe essa seleção? fora do Brasil existe bastante, porque, por exemplo, na Europa a gente tem o campeonato sub-21 europeu, que ele começa com jogadores como sub-21 e termina com jogadores como sub-23. Então, tem todo um Legal processo isso. de desenvolvimento do Legal. campeonato europeu. O campeonato europeu é muito longo, né? A Eurocopa Sub-21 ela é gigantesca de longa, ela dura 2 anos. E os jogadores, eles começam um processo no Sub-21 ali, no começo daquela Eurocopa, e terminam o Sub-23 nela. Ou seja, é todo um aprendizado, né? É uma estrada que você vai Evolução, percorrer né? ali para evoluir como jogador. E a gente tem essa política aqui no Brasil, né? Esse conceito de descartar o jogador que passa dos 20 anos de idade. Isso, principalmente para goleiros e zagueiros, é muito danoso, porque são as duas posições que requerem mais experiência. É diferente do atacante, que se ele errar um chute no gol, tudo bem, ele vai ter uma outra chance de chutar no gol. Se ele errar um drible, tudo bem, o drible dele não vai custar um gol pro time. O time não vai tomar um gol porque ele errou um drible, a não ser que ele seja o Marcos Guilherme no jogo contra o Palmeiras. Puta que... Que acontece Acontece, também, mas é mais raro. Agora, Fica tranquilo, Marcão. Agora, se o goleiro erra um lance, é gol. Se o zagueiro erra um lance, Crucificado, normalmente é gol também. Então, ele é crucificado na hora por aquele lance. Então, você subir com essa função é muito mais difícil. Além disso, o zagueiro, por exemplo, é um jogador que tem que jogar muito mais com o corpo do que o atacante, do que o meio-campista. O meio-campista ele pode dominar, olhar, driblar, tocar. Claro. O zagueiro não, ele vai disputar no corpo com atacantes, e aí você imagina um menino de 19 anos disputando no corpo com o Walter, disputando no corpo com o Luiz Fabiano. Com jogadores que a gente sabe que tem. difícil. Ou até com o próprio Emerson Sheik, que não é nenhum jogador forte, mas é um jogador com uma experiência muito grande e sabe como é que ele vai trombar no zagueiro para ganhar a jogada. Ué, então é difícil. Você vê o Rodrigo Caio com corpo de 15 anos. o que Perdendo acontece. É um dos casos. Então é uma posição que demora mais para maturar. Então a gente tem aí, hoje, goleiros formados pelo São Paulo fazendo sucesso em outros times, e o São Paulo com 3 goleiros que não foram formados no Tricolor, gastou dinheiro para contratar eles, e sei lá pra E quê. não fazem sucesso. Que não em lugar fazem nenhum. sucesso Nenhum, nenhum do nenhum. São Paulo. Tá Quem no são os Atlético. 5? Então a gente tem aí, começando por baixo, né? O Everson, goleiro do Ceará, que é ídolo lá no Ceará hoje. Foi pra Fortaleza, é impressionante. Tem um pôster dele na porta da loja. A gente até falou dele aqui. É um bom É goleiro. loucura, cara. É conhecido como paredão ali do Ceará. É o Muralha, né? Brincadeira. Ele Ele batia batia falta. paredão, né? Ele não batia falta na base? Né? Batia falta, treinou algumas faltas também. Né? A gente tem ele, tem o Léo, que jogou no Paraná, foi o goleiro menos vazado do primeiro semestre. E aí o São Paulo fez a burrada de dar ele de graça para o Atlético Paranaense na negociação com o Marcos Guilherme. Tem agora Mas o ele foi emprestado ou foi de Foi vez? vendido pro Foi vendido. Vendido não, porque não houve ainda uma compensação financeira, né? Foi um negócio Doado, um pouquinho nebuloso. Foi praticamente rolo. doado pro Atlético Paranaense para facilitar a negociação do Marcos Guilherme com o São Paulo. Né? E Aí ele vai ser titular lá. hein? tem uma história aí, o Everton não anda muito bem no Atlético Paranaense, né? Inclusive estão cogitando. Estão cogitando, ele no São inclusive. Paulo. Então, veja só, a gente deu de graça Aí o o cara goleiro não da vai nossa bem lá base e volta. para trazer o goleiro deles pra gente. Contestado. Pois é. Não faz sentido nenhum, né? Então a gente tem aí agora o Léo do Atlético Paranaense. O Paraná perdeu o goleiro do São Paulo, que era o Léo, para o Atlético Paranaense, contratou o outro goleiro formado na base do São Paulo, que é o Richard. Né, que jogou no Água Santa, jogou no Paulista, tem aí uma carreira... E que pegava pênalti na base. pegava pênalti já, na né? base, era É. bom pegador de pênalti. São Paulo foi O campeão Richards era o goleiro que foi campeão da Copa São da Paulo. Copa de São 2012. Paulo. Ele É mesmo. o loirinho? É, baixinho, tem 1,80m, alguma coisa, ele é baixinho até pra goleiro. Me lembro E dele. pra mim, uma das melhores cenas da Copa São Paulo, inclusive, que é ele fazendo aquela falta no jogador do Santos no finalzinho do jogo, aí ele toma só cartão amarelo, não toma cartão vermelho, ele sai sorrindo, felizão. Ele era o tinha último certeza que ia homem, ser até expulso. todo mundo tinha certeza que ele ia ser expulso, até ele, né? E o juiz não expulsou, ele saiu muito feliz daquele lance. Se fosse o Rodrigo Caio,
ia pedir pra ser Ia expulso, falar, né, tadinho. eu merecia ser expulso. Então agora o novo goleiro do Paraná é o Richard, inclusive pegou o pênalti contra o Flamengo. Classificou, né? Eliminou o Flamengo. Boa. A gente tem o Ederson no Manchester City, goleiro mais caro do futebol mundial A atualmente. história, né? Só, Da isso, história, só o goleiro mais cara. caro de todos os tempos. E que o deve ir pra Copa. deve ir pra Copa. E o Fabiano no Fenerbahçe. Ou seja, o Fabiano também tem uma Que história pegou um boa do pênalti São no Paulo, pegou um Maracanã. pênalti no Maracanã Contra o Fluminense, na sua me estreia. lembro disso. Olha é. só. De Eu todas acho que jogou um jogo só, não foi? Acho que jogou 1 ou 3 jogos, cara. Mas foi pouca Jogou coisa. um, pegou o pênalti e E nunca mais jogou. de todos esses goleiros, o único que não chegou no São Paulo até o Sub-20 foi o Ederson, né? O Ederson foi dispensado ainda no Sub-16, o tricolor. Eu até conversei recentemente com o Bruno Petri, que foi o treinador dele no Sub-15. Perguntei, poxa, Petri, por que o Ederson saiu do São Paulo no Sub-16? Porque nem no seu time ele era titular, né? Ele não era titular do time do Bruno Petri. E aí o Petri me explicou, falou que ele era um menino muito baixo, muito franzino ainda, mas que ele tinha muita impulsão, ele tinha muita qualidade com a saída de bola. Ele apostava no Ederson, de repente pro Sub-18, pro Sub-19, para ele ser um bom goleiro ali. E ele ia ter uma subida muito grande em 1, 2 anos. Só que no São Paulo não se acreditava muito nisso ainda. E tinha ali uma preferência por outros goleiros, no caso até o Felipe Passoni, que era o goleiro da geração dele, né, geração 9-3 do São Paulo. E o Felipe Passoni acabou ficando com essa preferência aí da comissão do tricolor. E aí as pessoas que estavam dentro do São Paulo, sabendo da qualidade do Ederson, começaram a tentar arrumar coisa pra ele em outros times, sabendo que ele não ia poder jogar no São Paulo. Você vê. E aí achou... Falta de espaço E aí o Bahia mais uma vez. Exatamente. Aí um treinador lá do São Paulo, eu não me recordo o nome dele agora, que é mais que era treinador de goleiros do Sub-15 do São Paulo na época, arrumou uma coisa pra ele no Benfica e ele foi. Claro. Quando ele foi pro Claro. Benfica, deu Decolou tudo que lá. deu, decolou no Benfica. No Benfica perceberam que ele tinha qualidade, e aí ele foi, decolou, e hoje é só o goleiro mais caro de todos os tempos. Pegando esse gancho, Lucas a gente Perry, tá. que todo mundo Era pergunta. isso, a gente tá com um grave problema de goleiro. Tem o Lucas Perry jogando Sub-23, que até eu tava assistindo, o São Paulo perdeu, né? Copa A Paulista. Copa Paulista e estão colocando pra testá-lo. Você subiria? Você acha que é cedo, que pode Então, queimar? é uma situação complicada, né? Se você perceber, todos esses goleiros que eu falei que estão fazendo sucesso hoje, foram formados no São Paulo, eles giram mais ou menos na mesma faixa etária. O mais novo deles é o Ederson, que tem, acho que vai fazer 25 anos esse ano, se não me engano ele é de 93. Então, é o goleiro, ele vai fazer, fez 24, ele é um goleiro super novo ainda, né? É o mais novo de todos eles. Os outros goleiros são todos na faixa de 90, 91, ou seja, goleiros de 25, 26, 27 anos. Que é a idade do Renan, né? Exatamente, que é a idade. É nessa hora que chega o auge do goleiro, né? Aí que ele começa a ser realmente o goleiro com mais segurança. Você pode ter, obviamente, goleiros mais novos que vão fazer sucesso. Tem, por exemplo, o caso do goleiro do Milan, que com 16 anos Esse já é era um um caso caso à parte. Mas é um caso à parte. São casos muito raros, exceções das exceções. Normalmente o goleiro vai começar a ficar bom para jogar num titular, num time profissional de grande porte, né? Com 24, 25, 23 a 25 anos. O Perry é um menino que nasceu em 97, o menino acabou de fazer 20 anos de idade. É Pois muito novo. Eu lembro dele até na seleção agora, a última passagem dele na seleção não foi boa, né? Ele não teve uma boa passagem na seleção no último torneio que ele jogou com a Sub-20. Agora ele voltou pro Sub-20 do São Paulo e a gente vive aquele problema, né? O menino que fica só treinando no profissional, de repente volta a jogar e aí Pois tem é. ritmo de jogo. Agora, para sair um pouquinho desse muro, o Perry é melhor do que o Denis? Tecnicamente, com certeza. Que o Renan? Olha, que o Renan, eles vou dizer que são pau a pau, cara. E Porque que o Renan o Sidão? não... Com o Sidão, com certeza também. Pois é. Porque o Renan, ele é o goleiro Então mais dá pra técnico estar que a gente tem. dá pra estar A ali com a gente molecada. vai falar Opinião mais da base no pessoal. compromisso com a história, que falaremos do Expressinho de 94 e a gente faz Boa. os ganchos com a base atual. Tem algum lateral esquerdo melhor que o Edmar? Olha, hoje no Sub-20 realmente a situação é complicada. O São Paulo tem uma dificuldade aí em formar laterais, tanto que os dois laterais que subiram do São Paulo, né, o Inácio e o Júnior Tavares, foram contratados de fora. O lateral que a gente tinha muita esperança era o Kaique, mas ele foi deslocado para a ponta, tá indo muito bem na ponta. Também Fazendo hoje, gol. Então. hoje o lateral esquerdo do São Paulo é o Gabiga, que é um jogador que ele cresceu muito na questão ofensiva, mas ele continua muito fraco defensivamente, é a falha principal dele. Do outro lado a gente tem o Danilo Belão, que é o oposto. Ele melhorou muito defensivamente, taticamente ele tem sido perfeito, mas quando bota a bola no pé do menino, realmente é uma dificuldade muito grande de ele sair jogando. Então esse é um problema do Sub-20 do São Paulo hoje. A gente tem grandes prospectos na lateral esquerda do São Paulo, mas estão muito novos ainda. É o caso do Everson, nascido em 2000, que a gente falou aqui no último resenha. E a gente tem o Gabriel Rodrigues, mas aí é um menino nascido em 2002, estamos falando de Sub-15, está muito distante ainda. O São Paulo teria que realmente buscar para essa posição. Boa. Quase esquecemos aqui, o papo tava bom da base, o placar da rodada. São Paulo e Ponte, Morumbi, 7 da noite, sábado. 3x1 São Paulo. 3x1 São Paulo.
Convicção, falou bem. Falou bem. tava na cabeça já. É. Daniel Campos, você agora. Eu não sei mais se eu uso a zica reversa. Nada tá funcionando. Você não vai acertar nem na zica, nem no positivismo. 2-0 São Paulo. Sem tomar gol? Zica reversa. É verdade. Eu vou acertar o 2-1 e tá bom. Eu acho que vai ser 3-2 pro São Paulo. Ó, cardíaco de novo. Manter Tem nossa sido assim, média, né? né? 2 Tem sido gols por assim. jogo. É Militão verdade. Quantos gols lateral. do Hernanes? Hernandes, 2, né? um Eu acho de que o Prato pênalti. vai fazer esse jogo. Algo me diz que o Prato... Depois, pode printar aí. E você, deixa o seu placar aí. Quem acertar o placar essa Como rodada... que você printa vídeo? Só pra eu tentar fazer depois. Vídeo. Sei lá, só quis mostrar a empolgação. Você deixa o seu placar aí. Quem acertar não ganha nada, mas põe aí. E agora, perguntas do internauta, para variar, a galera participando em peso aqui, mesmo com a pergunta ridícula do Dani. Pessoal mandando as perguntas pro Gabriel aqui. Gabriel, vamos bombardear aqui, rapaz, que o Caio Santarice pergunta aqui por que não apostar no foguete. Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta pergunta. mesmo. Ao invés de improvisar Militão, contratar lateral esquerdo, entre outras artimanhas e loucuras. O Foguete ele veio do Vasco como uma grande promessa, não é? Exato. Na verdade, o Foguete, quando ele veio do Vasco, ele era o titular da posição na seleção brasileira da categoria, né, do Sub-17. Aí ele veio para o São Paulo, ficou um tempo afastado, não tempo sem jogar, até porque ele ficou em briga judicial com o Vasco, até conseguir assinar com o São Paulo. Também chegando no São Paulo se lesionou, então ficou um tempinho parado. E nesse tempo que ele ficou parado, quem ganhou a posição dele foi o Auro. O Auro. Justamente o lateral que era titular de São Paulo. Aí o Auro ganhou a posição dele no São Paulo e na seleção brasileira. E aí o Foguete ficou bastante tempo sem atuar, como banco, né, como reserva do Auro. Mas a pergunta do nosso internauta é perfeita e ela é um questionamento que devia ser muito feito para a comissão técnica do São Paulo, porque realmente é um caso crônico do São Paulo. E ele tá treinando separado, né? Tem treinado separado, ele treinou poucas vezes com o Dorival. Qual o Brigou, sentido cara? disso? Por que Não faz esse o menor Nossos sentido. laterais direitos estão voando. E a gente... Bufarini Só acertando de alegria, canhotos, cara. puta Bufarini, cruzamento. descobriu que é Bruno. canhoto. E aí a gente vem naquele caso clássico que a gente falou até na outra vez que eu vim aqui no Resenha, né? A gente continua apostando nos caras de 30 anos que não servem pra nada, que não resolviam nada no time que eles jogavam, continuam não resolvendo no São Paulo, em vez de apostar no menino que pode ser que o Foguete não resolva a situação. Eu acho que realmente não resolveria. Mas, no mínimo, igual o Bruno ele faz. No mínimo. Na pior das hipóteses, ele vai fazer a mesma coisa que o Boa. Bruno. Custando quinto. um quinto do Bruno. E daí você Custando- tem o dinheiro pra Tá, trazer lembrando que o São Paulo gastou 2 milhões para contratar o Bruno, paga o salário acima de 130 mil pro Bruno, ou seja, custando um milésimo do que o Bruno custa. o Merecido Foguete pra faria- esse guerreiro, né? Umas férias, segunda e porra. terça. Não, Você tenta gastar 130 pau, daí você não conseguiu, cai mais 130 na sua Enquanto conta. o futuro vice-líder e atual líder treinava na segunda e terça, os caras no Guarulhos descansando, folga, com no folga. bar, tomando uma Merecido. Não, Merecido, brigando pelo título. Deixa os caras É descansar. um caso crônico do São Paulo, porque o São Paulo tem os últimos laterais direitos da seleção de base, então tem o Lucas Farias, foi lateral direito da seleção de Onde base. está o Lucas Sumiu, Faria? Lucas. Ele voltou, ele tava no Estoril, né, onde ele começou a atuar Ele mais machucou lá, como machucou? meia direita, teve uma lesão bem séria no Estoril, voltou pra cá pra se recuperar. Se recuperou, tá começando agora os treinamentos com bola. Lá tá mesmo, né? Aí vai ficar bom e volta pro Estoril. Provavelmente, né? Ele tem- Recupera e volta pro O Estoril. ex-CEO do Ele Estoril é era o bom irmão do cara. Furinho. É, o Ribeiro. É? Enfim, aí o Não São é Paulo mais? teve Não. todos os laterais direitos da seleção de base e nenhum deles tem chance no São Pois Paulo. é. Enquanto isso a gente tá... E você fala assim, pô, não tem chance porque o lateral direito de São Paulo é muito bom, né? Não, cara, o lateral direito de São Paulo é o Bruno. Você, Pois é. Ô, Jung, só uma Diga, por rápida. favor. Você falou da questão judicial. O que acontece com o Cipriano? Que pra mim é uma das grandes boa dúvidas. pergunta também, boa pergunta. Ah, o Marquinhos Cipriano ele tá no primeiro ano dele de sub-20, né? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter. É, mas o Brenner tá menos, né? Por Então, que aí sobe são um? dois É casos isso que eu bem queria distintos. entender, tipo, São dois Cipriano casos e bem Brenner. distintos. O Brenner, o que o Brenner fez no Sub-17 é uma coisa de 1 em 1 milhão, é muito raro Fenômeno de acontecer. mesmo. É um fenômeno, foi uma coisa... O crescimento do Brenner do Sub-16 para o Sub-17 é realmente uma coisa fantástica, inacreditável. Ele era um bom jogador, ele se tornou um fenômeno no Sub-17. Só que aí, ao meu ver, o São Paulo deu uma precipitada na situação do Brenner, em subir. Ele tinha, até conversando com o André Jardini, falando sobre isso com ele até me falou, tinha gente aqui no Sub-20 que estava na frente do Brenner por essa vaga. Foi, hierarquicamente falando, foi um corte que não deveria ter acontecido. Mas, quando aconteceu, e quem pediu para o Brenner subir, antes de mais nada, foi o Marco Bill, que é um cara que entende de futebol de base, tinha um projeto, existia um planejamento para essa subida do Brenner.
que era subir, ficar intercalando, vai e volta da base, aprende um pouco aqui, aprende ali. Só que agora aconteceu uma situação que é o seguinte, o Brenner tá no profissional, não joga no profissional e não joga na base mais, também não voltou pra base pra jogar. Parou de jogar. Ou seja, parou de jogar, parou de evoluir. E agora, se você brilhante planejamento. Brilhante planejamento. E aí, ao invés de fazer, por exemplo, o que poderia ter feito com o Brenner, na minha opinião, é o que deveria ter sido feito. Né? Tava claro que ali pra ele não tinha mais desafio no Sub-17. O cara que faz 44 gols em 20 jogos, joga o menino no Sub-20. Vamos ver como ele sai no Sub-20. Ele tem muito pra crescer. Né? Quando o Gabriel Jesus fez algo parecido com o que o Brenner fez, o Gabriel Jesus, óbvio, eu acho ainda que ele estava bem acima do que o Brenner mostrou. Até porque ele enfrentou alguns times superiores aos times que o Brenner enfrentou e mostrou qualidade em outras funções além do que o Brenner fez. Só que o Gabriel Jesus fez os 35 gols em 22 jogos dele no Sub-17 pelo Paulista, foi jogar a Copa São Paulo, se destacou de novo na Copa São Paulo e aí sim ele subiu pro profissional com toda a moral que ele tem. O Marquinhos Cipriano, o menino que está no primeiro ano de Sub-20, nasceu em 99, então é normal, é natural que ele atue menos. Por sorte, né, por um planejamento até bom do São Paulo nesse quesito, São Paulo tem 3 torneios Sub-20 para disputar. Hoje disputa o Brasileiro Sub-20, a Copa Paulista, que é um torneio profissional que o São Paulo joga com Sub-20, e o Paulista Sub-20 também. E aí o Marquinhos vai entrando, ele faz um jogo aqui, fez o jogo do Brasileiro Sub-20, entrou agora no segundo tempo, no Paulista Sub-20 jogou também. Então ele vai entrando, ele vai ganhando o espaço dele. O problema é que na posição dele tem gente para jogar. Tem o Paulinho Boia, que é um ano mais novo para jogar, tem o Kaique, que é um ano mais novo para jogar, e são jogadores de talento também. Todos têm que ter a sua oportunidade. O Marquinhos está crescendo, ele ganhou 6 quilos de massa magra nesse último ano, ou seja, está sendo feito um trabalho de fortalecimento físico dele, não está esquecido lá em Cotia. Mas é um ano que ele vai render menos, é um ano que o Marquinhos vai aparecer muito menos do que ele apareceu. É normal, é natural. Tá vendo que dá essa pergunta, porra? Era rápido. Rapidinho, tô mas brincando. é uma coisa que... Eu sei. É curiosidade dos nossos 100 milhões de telespectadores. E a galera aqui participando em peso, aqui mandando as perguntas pro Gabriel. Aqui, ó, Sidica Alves pede um beijo especial faz tempo. Vai o beijo pra você. Fala quem tá pronto pra integrar o time titular de São Paulo. O Gui Tru pergunta sobre o goleiro. A gente já falou do Lucas Perry aqui. E eu queria saber isso, Gabriel. Papum. 2 ou 3 nomes aí prontos para entregar o elenco. E lembrando aquela dificuldade, né? Uma puta de umas fases zica, horrorosa. Você põe o moleque pra jogar, ele erra 3 passes no nervosismo que nem foi com o Militão, já xingam, já queimam, acham que é a solução. Então calma, tem momento pra tudo, às vezes erra nesse lançamento. Mas fala aí pra gente e pros telespecs. Uns 2, 3 nomes interessantes. Que desenvoltura. Só porque você tá fazendo entrevista certezas, cara. No quarto copo de cerveja, depois que acontece. Quarto. Ele bebe no almoço esse porco aqui. Semana que vem, teoricamente, o Jux não tá aqui porque vai viajar. Daí ele aparece no Desimpedido. Eu jamais viajarei. Os nomes que estão mais prontos, assim, acho que o primeiro nome que teria que ser testado é o Kaique. O Kaique tá sobrando no Sub-20, é um menino que ainda tem mais um ano de Sub-20. Que treina às vezes com o profissional. Que treina às vezes com o profissional e tá sobrando no Sub-20. Ele é o primeiro que precisa ter chance. Na linha hierárquica ali, ele como ponta é o primeiro que deveria ter chances aí nesse time. Num 3-5-2 ainda dá pra jogar de ala ou já era? Dá pra jogar. É possível. O Rogério Ceni mesmo gostaria de ter usado o Kaique como lateral. Quando eu conversei com o Rogério sobre esse assunto, ele falou pra mim, não, eu vejo o Kaique ainda jogando como lateral. Ainda acho possível usar ele como meu lateral esquerdo. Então o principal que tem que ter chance aí é o Kaique. Aí a gente vive uma entre-safra do São Paulo, que a geração 9-7 do São Paulo não é tão boa. Então a gente tem poucos jogadores no final de ciclo de Sub-20 com chance de jogar. Eu ainda tentaria ter usado, né? Deveria ter sido usado quando acabou o ano de Sub-20 do ano passado, jogadores como o Lucas Cal, por exemplo, zagueiro, zagueiro, que mostrou ali chegou uma certa a qualidade. Completar banco. Exatamente, ele chegou a completar banco e ele é um jogador que também atua como lateral direito, ou seja, ele tem essa possibilidade, é que São Paulo hoje tanto precisa. Coisa que o Militão fez pouco na base, ao contrário dele, ele fez bastante. E vai ser testado na direita. Vai ser testado nessa Militão, fogueira. zagueiro e volante na base. Você sabia que o pai do Militão era lateral direito da Galinhana? Foi? Ano passado? Foi. Não sabia não. Nem eu. Não acompanho a história da Galinhada, quero que a Galinhada se foda. Então vai, que ó, a produção tá bom, produção. Caião, o Gabriel L. Matos C. Cueva é mal aproveitado no São Paulo? Que surgiu esse bababá? É o contrário, né? Eu acho que ele aproveita mal o São Paulo. Eu acho assim, a gente tava falando aqui que ele tava jogando nota 6,5
e era o melhor jogador do time. Aí os 2 jogos pré-seleção, ele não jogou absolutamente 2. nada. Aí vai na seleção nota 9. Exato. Eu acho que Faz claramente gol. ele tirou o Não, pé pra não tirou se o pé. machucar pra ir pra Mas Copa do Mundo. claro. Eu É tinha capaz de ele dúvida, eu voltar. tinha Não, é dúvida, capaz de cara. ele voltar sábado e acabar com o jogo. Tem chance. Porque ele Deus já quer. jogou. Tem chance. É capaz. Tem chance. Anota aí, se ele não for pro banco, é capaz de ele voltar e arrebentar com o jogo. Saberemos pela sua escalação do Cartola. E mais uma aqui, Caião, rapidinho. Mendes pode Júnior. faltar. Ah, tem gente Pra copiando não seu ficar. Cartola. Mendes Júnior 82, Caião. Final da temporada, vários jogadores com final de contrato. Vamos de Hernanes e Prato e mais 20 contratações? Mas Para 2018. dos jogadores que estão em final de contrato, Foi boa essa pergunta. Eu quero um abraço Parabéns. pro Mendes Júnior. com os jogadores em final de contrato, eu acho que eu só daria uma chance pro Morato. A menos que Jusilei, né? e o Jusilei. A menos que o pior aconteça, aí eu acho que dá pra renovar com o Marcinho, que tá muito bom pra Série B, mas eu não se cair, vai, segura o cara, vai pro Dani e acabou. Cara, não segurando Edmar, o resto eu topo. Boa. Dani, o Edival Underline Silva Júnior aqui perguntou para outro ser humano aqui da mesa, mas vai para você. Notícias de dentro do São Paulo durante essa semana, treinamento, aqui foi. Você tem notícias de melhora, de um aproveitamento, da casinha tá sendo fechadinha, trabalhadinha ali pelo Dorival? Você tem alguma coisa? O Jusilei e o Jusilei, e o Marcos Guilherme. Hoje saíram, mas o saíram- Jusilei foi uma paulistinha, né? Mas queria saber se tem alguma coisa aí de otimista pra galera, né? Otimista seria otimista demais, Pois né? é. Mas tem bastante treinamento de defesa, variações da Bons defesa. tempos do jogador raiz que levava as paulistinhas pro quarto, né? Não é? Mas tudo bem, segue. Por que eu sempre já vi a vez de falar? É o pior, não quebra- é nada pessoal. quebra é o igual- combinado. É combinado, eu faço a pergunta, vem a bosta e plau! Daí vem um negócio aleatório que eu fico pensando, esqueço o que eu ia falar e tal. Tudo bem, Mas- segue, ó, que a produção tá brava com a gente. Teve bastante variação de defesa, teve Militão na lateral direita, teve rodízio de zagueiros, teve o Jonathan Gomes jogando de primeiro volante improvisado, que depois até eles falaram assim, não, eu uso de primeiro volante porque eu não tenho um primeiro volante. Que é o Porque que a o gente meu fala primeiro aqui. volante eu coloquei na lateral direita. Que é o que a gente fala aqui, né? E daí começa a virar uma dança das cadeiras, fala assim, ok, testar, tem 15 dias para testar, testa. A questão é, não tem muito otimismo. Testa. Aproveitando o gancho, o Beloto Underline CB manda 352 com Marcinho Júnior Tavares. Um abraço e um beijo na careca do Dani. Então responde você. Beloto Careca, é isso aí. vem careca. Parabéns, quando é bom eu admito. O meu já tá pensando de lado aqui. Quer dar um beijo na careca? Dá um beijo aqui na Beloto, careca. vem dar um beijo na careca ao vivo, Beloto. Ai, que horror. E aqui pra acabar então, Beloto. Beloto se fudeu. Eu vou fazer um vídeo do juiz, aquele negócio do pescoço no Beloto lá. Aqui, ó, e pra acabar. Mantovani 47 Renato. Pô, avisa o Dani que eu mandei minha pergunta, etc. Avisei, não vamos ler. Obrigado a todo mundo que participou. Participe. Semana que vem é com vitória. É isso. Participa aqui, se inscreve. Vamos, Tricolor. Obrigado, galera. O compromisso com a história de hoje, a gente vai aproveitar o nosso convidado e falar, acho que da maior geração da base da história do Tricolor. Eu tô sendo leviano em falar isso. O Expressinho, que ganhou um título internacional, um dos nossos 12 títulos internacionais e revelou nada mais, nada menos que Rogério Ceni, Juninho Paulista, Caio Ribeiro. Vamos lá, histórias para contar. E eu queria que Começando você pelo mestre. pegasse o gancho das histórias que a gente contar aqui e trazer para a realidade atual, fazer um comparativo do que a gente fazia certo naquele ano, Boa. que a gente faz melhor ou que a gente faz pior. Por que a gente não revela uma geração como a de 94 mais? Dani, fala a escalação daquela época lá. Escalação daquele time. E eu acho que não é que ganhou um título de base, ganhou um título profissional. Internacional. jogando com o time É. da base, né? Exatamente. Então, tem vários jogadores que são conhecidos, vou tentar falar na ordem que jogava. Então, goleiro era o Rogério, Pavão. lateral direito era o Vitor, a zaga era Nelson e Bordon. Ó o Bordão. Lateral esquerdo, Ronaldo Luiz. Dupla de Campeão volantes. do mundo, Ronaldo Primeiro Luiz, tá volante bom era pra o você? Mona É. e o segundo volante era o Pereira. Daí, os meias, Denilson e Juninho.
Fraco, hein? Só. Tá fraco. Os dois são pentacampeões do mundo. Graças a Deus que a gente não tem um jogador chamado Mona hoje, né? Que a gente tá moleque Mona. É verdade. E o ataque era Caio e KT. Caio e KT. KT, sabe KT, KT? Que eles falam Categoria. Categoria. Então, E o esse era técnico? técnico Muricy. Muricy Ramalho. O mestre Muricy. E é um time que ganhou na final o jogo de ida de 6-1 do Penharol. E era uma Perdeu uma época... volta de 3-0, né? 3-0 lá, mas tava A gente eliminou o famoso Corinthians 6-4. nessa Comebol. Semifinal. A gente eliminou o Corinthians na Semifinal. semi, né? A gente Nos ganhou pênaltis? de 4-3 e perdeu de 3-2, ganhou nos pênaltis 5-4. É, me lembro. Acho que a gente tomou um gol olímpico, inclusive, nesse jogo Deve do ter sido Marcelinho roubado Carioca, no se eu não me A engano. gente ganhou do Grêmio nas oitavas, do Sporting Cristal nas quartas, do Corinthians na semi E do todos Penharol esses na com final. time profissional, que fique bem Sim, claro. O Todos, Corinthians com o é. Ronaldo no gol. É. O Corinthians era forte. Eu ia falar que era uma bosta já. Era uma bosta, mas era forte. O mas era uma Ronaldo no gol, caralho, né? E eu posso estar falando groselha aqui, mas tirando o Juninho, que foi da base do 8 anos e daí veio um pouco mais velho, já. O resto. os outros foram formados A no maioria São Paulo. Formado no São Paulo, sim. O É, Vitor, tem que eu não tenho certeza. Alguns devem ter vindo do Não, interior, também não. muitos devem ter chegado do interior talvez com 17, 18 anos. Mas eu acho que o mais interessante disso aí, Dani, é aquele ponto que a gente falou no começo do programa. Hoje no Brasil não se valoriza o sub-23. O jogador passou dos 20 anos de idade e ele é descartado. Desses Esse era aí- um time... Então, mas Um isso time foi cheio de uma jogadores geração sub-20. que Pois é. deu sorte ou a gente fez algo naquela época que a Diferente, gente não né? faz mais nos dias de hoje? É esse trabalho aí, né? Exatamente. Essa valorização. Essa que valorização do jogador que passa dos 20 anos de idade. A gente está aí com um time cheio de jogadores acima dos 20 anos de idade, que hoje em dia seria descartado do futebol justamente por já ter passado dos 20 anos, e aí sendo aproveitados num torneio profissional, jogando contra outros times profissionais, e que fique bem claro, o Expressinho era um timaço do São Paulo, foi campeão da Conmebol com justiça, deu show na Conmebol, foi um puta time, só que é o mesmo time que também, enquanto disputou torneios profissionais, que a Conmebol não foi o único torneio profissional que esse time disputou, perdeu pro Rio Branco, perdeu para times de menor expressão. Claro, Também tem sim. derrotas, né? Tem Tem que derrotas. acreditar, né? Tem que acreditar. E são derrotas que, assim, eu vejo muito por como as pessoas tratam a base, né? Quando a gente tá... Vou falar mais da torcida porque quem me impacta mais. Porque toda vez que acontece, a primeira pessoa que as pessoas vão xingar no Twitter sou eu. Vai falar, você A fica base, valorizando né? esses Fala bosta da seu base. Twitter. Tô brincando, eu já tenho pra xingar. Mas eu não Fica sigo, tranquilo, não, Twitter mas eu também, não que sigo, ele não. Aqui é Mas valorização, é isso. meu irmão. Assim que tipo, o time do Sub-20 perde, já vem alguém pra mim... Putz, até não. Como é que você apoia esse cara? né? Por exemplo, no jogo contra o Cruzeiro, que o Militão foi mal, infelizmente, né, fez uma partida ruim mesmo. As pessoas... Já teve um cara que veio pra mim no Twitter e veio... Nossa, achei que você entendesse de futebol, sempre falou bem desse Militão. Ele é um lixo. Os caras Porra, já... cara. Estereótipo. Aí é bom esse cara saber, porque aí eu fácil, dei um né? RT nesse cara, marcando, aí ele falando assim, típico torcedor que atrapalha a base. Aí o cara ficou todo putinho comigo, veio no direct message pra mim lá, como você tem coragem de fazer isso comigo? Eu só tenho 30 seguidores, que não sei o que. Eu falei, mano, você é mó babaca, vai tomar no seu. Falou merda, fala o que quer, Falou escuta o que merda, não mas quer. fuder. Fala o que Foi- quer, escuta o que Se não você quer. assistisse, inclusive, você é um merda, cara. Continua sendo bosta. Dani, mas você acha Mas que continua também tem um pouco do trabalho do Tele? Por que eu pergunto do Tele? Lógico que tem, Porque o com Tele certeza. não foi preciosista, deixou um cara que estava vindo da base tomar conta de um time num campeonato internacional, Sim. fez essa mescla Transição. de gestão, essa E transição. não só o Muricy treinou esse time, né? O Marcos Araújo também treinou Também esse treinou, time. é. Tiveram outros treinadores que passaram ali. E acho que tem um espelho, né? O Muricy e o Tele, eles tinham trabalhos espelhados para que quando o jogador fosse de um time para outro não sentisse. Então a forma de espelhar esquema tático, a forma de mentalidade de treino, era um trabalho uniforme. Sim, que é outro ponto que a gente não tem mais hoje, né? Infelizmente. Fato. Eu Que lembro é uma- um padrão. Padrão. Uma quarta-feira que o São Paulo jogou 2 vezes. Foi. O Juninho jogou os tempo 2 um e jogos, do segundo fez jogo gol, contra o inclusive, Grêmio, contra né? o Grêmio. Contra o Grêmio. O que você lembra do Expressinho aí pra... Eu lembro de muita coisa, apesar de ser muito Por jovem. que a gente tinha um carinho tão grande pelo Expressinho? Você acha que a gente tinha mais Jones tinha paciência 15 anos naquela já, época? né? Muito jovem. O Tá Jones vendo? foi Tá barrado vendo? na peneira do Expressinho, né, cara? Apesar de Ai. bom zagueiro, não passou essa no piada teste. não, Ciro, pra mim eu Foi. vou reconhecer. Ele foi só no teste do vestiário, ele foi O Dani tá passado. careca. O Dani tá careca de Sabe? saber. Ai, meu Deus do céu. Não, mas eu queria falar 2 coisas antes das impressões. A Isso é- produção tá pondo as imagens Pois aqui é. pra gente Achei que lembrar. era a pressão da Não, produção. não, não.
Mas eu queria falar dessa coisa de padrão que o Barcelona tem, que o São Paulo deveria aplicar, que aplicava Barcelona antigamente. Teve. Exatamente, um Agora conceito... quem tá revelando bem é o Real, hein? É, o Real O tá Isco, monstro. Ancésio, não sei. Na verdade, todos eles, o Real fez um Contratou. trabalho de empréstimo, jogou pra fora, contratou. O Isco, no caso, o Real contratou, né? O Asensio sim. também foi pra fora e voltou. Mandou o Morata pra O Isco lá, joga né? muito, tá bom. Mas deveria ter esse padrão de jogo desde as categorias mais jovens para depois ter uma aplicação tática um pouco mais fácil. Só que o que eu lembro, Caio, eu acho que é exatamente isso. O carinho que a gente tinha, pelo menos que eu tinha, era muito atrelado à dedicação. A dedicação desses jogadores, ao amor à camisa e ver que eles estavam se entregando em campo, estavam assim, a gente não esperava coisas feitos Mirabolantes. profissionais, Apesar do títulos título, né? e tudo Comebol é mais. 9-4. 9-4. 94. Então é uma coisa eles que... ganham a Copinha Teve também. um carinho A Copinha que também. começou na Copinha Não, e outra, a dessa gente ganhou geração. Mundial, Libertadores, tudo nos tudo anos. mais deu fácil. certo. Qualquer coisa que Mais acontecesse fácil pra ali, todo amar, mundo ia claro. Mas aplaudir, né? a Perdeu final pro da Bolinha, a gente Copinha tá de comemorando. 93, que o Jameli comeu a bola, eu Outro lembro jogador desse que jogo foi em assistido. detalhes, cara. Devia estar, né? Tava no banco, né? O Jameli, acho que Já tá no banco, isso Foi aí. meio traíra o Jameli depois indo pro Santos, né? Mas tá bom. Não, mas esse é um jogo que ele jogou demais. E era essa mesma base. Então, cria um vínculo na Copinha, os caras são Da campeões. minha parte era E empenho, você cara, sabe era que empenho o Dani, quando jogava na base, também tinha um apelido em homenagem a ele, que era Jamole. Ele era conhecido na base como Jamole. O KT e o Jamole, olha só. Mas, Você cara, quer explicar pros telespectadores? Eu nem sei porquê, eu não conhecia o Quem Dani. beija, quem beija a careca do Dani que sabe. Bom, vai, Mas só último queria finalizar, comentário aí. último comentário, né? Só porque você falou da padronização, né? Se você parar pra analisar, quantos treinadores passaram no São Paulo desde que o Jardim assumiu o Sub-20 do Tricolor e ganhou um monte de títulos? Quantos, E quantos mudaram a forma de mudaram jogar? Então, do que adianta o Jardim monta um time de um jeito X, muda o treinador, muda o tem time. toda a razão. Filosofia de treino, Ou seja, padrão de jogo. Hoje o São Paulo não tem uma coisa que tinha nessa época, com o Muricy e o Tele trabalhando juntos, com o Márcio Araújo trabalhando também com esse time, que hoje não se tem, que é essa integração do profissional com a base. Hoje o São Paulo tem um centro de formação de atletas, que é um centro de excelência, que hoje forma atletas melhor do que formava naquela Um dos época. poucos motivos de orgulho que a gente Exatamente, tem é hoje. um grande motivo de orgulho, aliás, porque é realmente sensacional. E tem o CT da Barra Funda completamente deslocado do CFA de Cotia. Depreciado. Completamente longe. Não se fala, Não né? só fisicamente, mas também em questão conceitual. Fato. Então a gente tem aí, o André Jardine montou times multicampeões com o Sub-20, já são aí, vai pro seu terceiro ano já no São Paulo, montou times multicampeões pelo São Paulo, e cada time que ele monta não adianta nada, porque desmonta entra um o treinador próximo. que desmonta totalmente o esquema, então não adianta ele montar um time pensando no Doriva, porque o Doriva durou 6 meses. Não adianta montar um time pensando no Osório, porque o Osório vazou. Não adianta montar... Palermo, ele não Patão tem por vazou, que exato. montar. Cada vez que ele monta um time, o treinador vai embora. Então o jogador nunca está fazendo a função que o treinador de cima gostaria que ele estivesse fazendo. Ou, assim, enfim, não existe esse padrão. Então são as duas coisas que a gente faz pior hoje. A integração entre base e profissional, né, e que inclui a padronização do time da base com o time profissional, e a valorização do jogador que passa dos 20 anos de idade. Legal, uma aula da base aqui no Resenha Tricolor. Comenta aqui o que você achou. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado a você que assistiu. Obrigado pela audiência no último programa. Batemos todos os recordes. Agora se inscreve aqui no canal. Para de ser voyeur. Inscreve aqui. Participa com a gente. É importante para todos nós. Sobre a camisa que eu prometi para a maior zoeira sobre a careca do Dani, olha, teve comentários muito legais, mas teve gente maldosa. O Alex Henriques, por exemplo, disse que a careca do Dani retrata a defesa do São Paulo, cheia de falhas e com buracos por toda parte. Como eu não gosto desse tipo de coisa com o Dani, a camisa é sua, Alex, é sua! Escreve aqui, manda o endereço que o Junks vai mandar a camisa do SPNet para você. Queria também mandar um beijo pra Lois, nossa fã número única. Acho que a Cileide abandonou a gente. Abandonou? É aniversário da Lois Da na Lois, próxima parabéns. quarta ou terça. Parabéns. Parabéns. Felicidades e continue sendo Pessoas uma que menina nascem boa e em honesta. setembro São muito legais. Sabadão, aniversário do Danny Boy. A gente brinca, mas eu gosto dele. Ainda bem, né? Eu gosto. 84 programas, se você achasse uma Imagina merda, se ia não ser gostasse. Eu queria deixar meus parabéns e avisar que eu não vou no seu aniversário. Que, aliás, pessoal, quem quiser Você não churrasco vai? sábado na casa dele, que é na rua... Eu não lembro. É na Pompeia 352, oitava da brincadeira. Gabriel, Se vocês quiserem ir lá, vai ser legal. cara, muito obrigado pela presença. Você Obrigado aí por é convidar de quase um novo sócio aí. da casa. Kit Urban da Farma Ervas. The new one, pra esse é o você com novo. esse cabelo de urso polar aí.
Fica mais cheirosinho. Tá show esse kitzinho agora, hein? O outro eu já usei pra caramba, cara. Agora esse aqui... Boa. Fala pros nossos 100 milhões onde te encontra, onde não te encontra, quem quer te bloquear. Fala aí. Bom, quem quiser me bloquear, fica à vontade. Né? O meu Twitter é GabrielFuh, F-U-H, _, né? Eu tô sempre também na São Paulo Digital, @SPFC Puta de um Digital. trabalho legal, Legal, programa é, bacana. legal pra A caramba. gente gosta bastante do pessoal lá. Pra quem não conhece, a São Paulo Digital é uma rádio, a gente transmite os jogos do São Paulo, a gente vai começar a fazer um trabalho de transmissão também dos jogos da base agora, então quer conteúdo exclusivo, uma coisa que você só vai ver acompanhando a rádio junto com a torcida São Paulina, cara, acompanha lá com a São Paulo Digital, que é super legal, um trampo que a gente tá desenvolvendo aí, já tem um trabalho de uns anos aí do Hit, mas agora a gente tá desenvolvendo, indo mais longe ainda com ele, alcançando novos voos aí. Boa. Gabriel conseguiu mandar um abraço em menos de meia hora. Rodrigo Junqueira, milhares de abraços, vamos lá. Hoje eu vou resumir porque ele tomou todo o nosso tempo. Então eu vou mandar brincadeira. Só brinca com quem a gente gosta e com quem a gente não gosta também. Mas eu vou mandar um abraço pro Theo, pra Lu, pra Giovana, que fez aniversário também, e pro Silvan, todos são paulinos e fanáticos. E a gente vai levar o Theo, que tem 2 anos, pro Morumbi. Que ele molecote, é um talismã. E estranhamente o Junks não estará aqui na próxima semana, né? Você vai, tá? Não. Sei por casualmente o cara vai viajar, nunca E que vi. dê sorte o sábado sem eu aqui, porque se der sorte eu não volto. Essa porra. Se sou Teremos eu... o Junks de volta, mas que ganhe. Que volta ganhe. em dezembro. Porra, justo. Abraço rápido. Daniel Campos. Wellington Quase deu uma Vinoli, engasgada. que falou que gosta Dá um quando, cruzado nas quando a gente costas, tá puto cara. do programa, que o programa é mais engraçado. Mas pra É gente legal, tá puto, é. São Paulo tem que perder, então Não, não. É legal, porque dar risada veio trapalhões, mano. O Luiz Guilherme, claro. Carrinho das Cruzes do São Paulo. O Quer dar risada, vai assistir o jogo. Talmão Dourado, um abraço. O André Elbi. Mantovani, ele sempre O Mantovani. Não manda. Ele mandou uma pergunta Não, ele lá. mandou a escalação, ele é cara legal pra Puta, caramba. a gente um esqueceu abração. dos dados do SPFC Stats, porque Do hoje a gente Jorge. é convidado. Um E abraço pra pro Regi Jorge. também, pra O Regi Dani Tavares. Kras. E pra Tavares todos Justiça. esses caras aleatórios que o Junks cria o nome e ninguém conhece, que eu também acho legal. Eu vou mostrar foto. Eu vou mostrar foto pra vocês. Não agora, porque agora eu tô ocupado, mas depois. Legal. Um São beijo Paulo do Stats Magro. mandou dados legais, mas a gente esqueceu. Verdade, esquecemos mesmo. Um beijo do Magro. Até a próxima semana. Valeu. Opa! A gente esqueceu. Não era pra fazer Era, isso? que me surpreendeu a sua Voltamos, astúcia. Voltamos rapidinho Você me aqui. surpreendeu, sensacional. A camisa do AC/DC, que o Léo prometeu customização. Então tem que mandar o endereço e o tamanho, porque ela vai vir customizada Vai. pelo pessoal da ACDC. E cuidado, porque ele deu a camisa e tirou depois. Leozão. Alguém ficou com alguma? Não, né? É, Léozão. Então, obrigado, Léozão. O golpe da camisa do AC/DC. Mas prometeu tá aqui. Quem leva a camisa do AC/DC é o Fábio Souza. Fábio Souza sempre participa. O comentário dele foi: procurem postagens minhas antigas. Sempre cravei que o condomínio falho é uma enganação. Bancado na seleção em um esquema do Tite com Carlos Leite. O cara é enfático. Vai embora? Não, eu esqueci de mandar um abraço pro cara que mandou o presente pro Rodrigão. Enquanto você Ah, fala. rapaz. Verdade. Pega o presente do Rodrigão. Ingênuo quem acha que futebol tem justiça, que o melhor... Cara, ele falou um monte de coisa aqui e ganhou a camisa da AC/DC. Obrigado pela participação de sempre e obrigado para... Então, o Rancas Calça, o alemão, ele ficou sensibilizado com a história do Rodrigão com problema de hemorroidas e mandou aqui a almofadinha para ele assistir o jogo no Morumbi. Hans, muito obrigado aqui pela... Procurem o Rodrigão na arquibancada Vai ser azul. fácil. E pra de quem não achar. sabe, ó, o Twitter do Rodrigão, comente aqui sobre a almofada de hemorroidas e se chegar a 150 retweets, o Junks vai sortear a rosquinha. Ih!